Bom dia, meus amigos. Como é que vai? Tudo bom? Estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é sexta-feira, e porque hoje é sexta-feira, nós estamos aí com o nosso irmão Amadeu Ferreira, fazendo o seu programa nos domínios da mediunidade. Bom dia, meu capitão. Bom dia, Tavares. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Mecanismo da Mediunidade, que o Mestre Jesus nos cubra de bênção e luzes, nos dê o discernimento necessário para conversar nesta manhã sobre a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Então, nós vamos agora iniciar, aí está vendo aí um espírito superior passando. Eu estou com uma mediunidade maravilhosa de vidência. Meu amigo, eu não sabia que eu estava tão bom assim de vidência. Então, nós vamos iniciar com a mensagem preparatória do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, o item 57, uma mensagem de Emmanuel: perdoados, mas não limpos. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Deixa eu ver aqui o negócio. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos espagir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos na cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinentemente a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falta de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Emmanuel fala: fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulados, chagas que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chagas de aflição a pesar-nos na vida. Injúria ao semelhante é um azogue mental que nos chicoteia. A serpente leva consigo a peçonha que vincula. O escorpião carrega em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição da defesa. Porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre, aqueles que passaram pelos golpes das nossas irreflexões já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou conveniente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Emmanuel, pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier. Amadeu.
Deus que te abençoe. Que mensagem linda. Ok, Tavares, maravilha, como você diz. Que Deus nos abençoe e proteja. Nada melhor do que essa mensagem para iniciarmos o nosso programa nesta manhã. Mas vamos aproveitar, como você diz, é necessário pedir permissão ao alto, pedir permissão a Jesus, com a anuência de Deus nosso Pai, para que possamos abrir o nosso programa com paz e harmonia em nossos corações. Roguemos ao nosso Pai misericordioso e bom, permitir que seus mensageiros do amor venham até nós, nos intuindo positivamente os ensinamentos que sejam necessários para nós e para aqueles que nos acompanham no programa de hoje. Dai-nos, Pai misericordioso, a tua assistência morável. Permite que as veiculações deste programa possam chegar aos corações necessitados e aflitos, espalhados por todo o mundo, e que possa, Senhor Jesus, com a tua infinita bondade e teu amor para com todos nós, através de teus mensageiros do amor, chegar com o lenitivo aos sofrimentos e às dores daqueles que passam por tribulações físicas ou espirituais. Abençoa-nos, mestre amado irmão, pelo acréscimo da tua misericórdia, por entendermos as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, mas que o teu amor possa nos alcançar, sobretudo nos momentos de dificuldades. Permite, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos e a tua proteção envolvam-nos hoje e sempre, que possamos, em teu nome, com a anuência de Deus nosso Pai, iniciarmos o nosso programa nesta manhã, aqui através da Web Rádio Estação da Luz, programa nos domínios da benignidade, que a paz e o teu amor possam virgir sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre, aqui, ali e alhures. Que assim seja, meu irmão. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, injúrias e violências. Veja a consonância com o termo que você leu. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos de 21 e 22. Então, meus queridos irmãos, observemos a leitura, reflitamos sobre a leitura que o nosso irmão Tavares fez, essa introdução extraordinária, e nos lembremos desse aconselhamento que o nosso irmão Mateus nos traz sobre a nossa conduta, o mal que possamos fazer aos outros, que recai sobre nós mesmos. O texto em si é autoexplicativo. Eu acho que não carece de mais explicações, porque ele se autoexplica. Mas só lembrando que aquele que diz ao irmão, és louco, ele está condenado ao fogo do inferno. Ora, claro que essa imagem de fogo do inferno é uma referência aos costumes da época de Jesus, porque, na verdade, nos diz a espiritualidade, irmão Bezerra de Menezes nos orienta, o céu e o inferno são o estado d'alma de cada um. Mas um estado d'alma feliz, que caracteriza o céu, e um estado d'alma de sofrimento e dor, caracteriza o inferno, seria nesse estágio de espírito que a criatura ficaria quando dissesse ao irmão, és louco. Imagina as agressividades, a violência, a maldade que têm sido praticados nos dias atuais, uns com os outros, onde quer que vão parar esses irmãos. É importante a gente refletir nesses ensinamentos do Evangelho, porque são os ensinamentos de Jesus que chegam até nós, e é motivo de júbilo para todos nós
temos o merecimento de receber esses ensinamentos. Agora, a responsabilidade pelo cumprimento, pela prática desses ensinamentos é única e exclusiva nossa. Deus, na sua infinita bondade, nos dá tudo que nós precisamos. Dá um trato aqui nesse animal, por favor. Deixa o bichinho. Então, esse animal fica nervoso. Ele está querendo se evangelizar, seu Amadeu. Está se evangelizando. Então, como nós dizíamos, é importante a gente ter essa consciência de que nós estamos aqui pelas bênçãos do Pai e o propósito de todos nós deve ser a vivência dos ensinamentos de Jesus, amarmos-nos uns aos outros. Mas, infelizmente, o nosso estágio evolutivo é muito inferior, mas estamos no caminho, graças a Deus. Então, vamos em frente com o nosso programa nesta manhã, Tavares. Muito bem, meu amigo, vamos lá. A gente vai falar ainda sobre suicídios, e nessa passagem do Perdoados e Não Limpos, desse livro aqui, que eu recomendo a todos, deixa eu ver aqui é o Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate. Então ele fala justamente dessa questão do perdoado, mas não limpos. E lá no final ele coloca uma mensagem de Allan Kardec, muito interessante, que ele diz assim, que enquanto num plano espiritual, enquanto nós estivermos vendo as nossas vítimas e as causas, né, que foram, deixa eu ver aqui para ler ipsilite, como diz o amigo. É por isso que Allan Kardec afirmou convenientemente que depois da morte, até que nos redimamos no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Aí está muito bem explicado, muitas vezes, porque ocorrem as possibilidades do suicídio, das loucuras, das depressões, das obsessões, porque não tem nada. Jesus foi muito enfático, muito claro. Nós é que não queremos aprender, e aí ele paga, no bom sentido da palavra, pagar, porque não existe um pagamento, e sim uma acomodação daquilo que pode ser feito. Ele diz que nenhum iota, nenhum tio da lei seria esquecido, não tem jeito. A lei do Pai ela não vai ser modificada pelas nossas possibilidades. É por isso que o nosso querido Kardec fala tão bem dessas possibilidades. Mas nós temos aqui, você queria falar alguma coisa sobre, voltar à questão do suicídio, alguma coisa que você queira falar? Nós temos duas perguntas aqui, sim, mas elas não têm a ver com suicídio. Então, eu quero deixar aqui no stand-by. E tem uma outra pergunta, porque, olhe bem, eu vou ter que fazer ao vivo, porque quando a gente faz a transferência do WhatsApp para cá, aqui só pega 200 caracteres. Tem duas perguntas que já chegaram, que são mais de 200 caracteres. Ou eu divido ou eu vou ler para você, certo? Tá certo? Mas eu queria que seguisse com relação ao suicídio, né? Perfeito. Suede disse assim, que eu falei que era 400 mil, já foi mais ou menos 500 mil pessoas que pelo corona voltaram ao plano espiritual. E todo ano, dos chamados suicídios diretos, é aquele que não conta, aqueles suicídios chamados inconscientes. Só conta aquele que você se mata, que você tira da ponte, é em torno mais ou menos de 1 milhão de pessoas. E eu não vejo no planeta Terra uma preocupação muito grande. E outra coisa, é um número mentiroso, porque no momento que eu falo que a ponta do iceberg é só aquele 1 milhão e o verdadeiro iceberg está abaixo, que são os suicídios conscientes, esse número ele tende pelo menos a triplicar. Então, pensar em torno de 3 a 4 mil milhões de pessoas que voltam para o plano espiritual como suicida. Um suicida não é só aquele que tira a vida rapidamente, mas aquele que vai eliminando antes do tempo o fluido vital que recebeu para a encarnação. Não é isso, Amadeu? Exatamente, Tavares. E aí você é muito feliz nas suas colocações, porque nós estamos vendo aqui, por exemplo, se você tem um suicídio a cada 40 segundos, isso nos diz a Organização Mundial de Saúde,
Em um ano você tem 829.440 suicídios. Isso os diretos, aqueles que são praticados diretamente. Mas indiretamente, como você diz, isso vai aos milhares, às muitos milhares, quem sabe aos milhões, né? Portanto, é importante. Eu gostaria, Tavares, de antes de passarmos para as perguntas que você tem, eu gostaria de fazer uma leitura rápida de um trecho do capítulo 16, ou melhor, o capítulo 5, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos situa nessa realidade da questão do suicídio. E aí, os irmãos que não nos acompanharam nos programas anteriores, que estão entrando conosco hoje, eles poderão entender o que é que nós estamos falando. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 17, diz o seguinte: o Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujo sofrimento, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em daqui sair antes que Deus os haja ordenado. O espírito tem ainda vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza da vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso quanto mais ditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, dando de consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídio consciente. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência informa e comprova. Então, Tavares, daí para a gente ter uma ideia de que aqueles que se iludem de que saindo daqui vão encontrar os parentes, os amigos, a felicidade, se livra dos problemas aqui na Terra, que dá uma ludibriada nas leis divinas, estão redondamente enganados. Ele sai de uma situação difícil e vai entrar numa outra bem mais difícil depois. Portanto, a doutrina espírita tem provado, como diz aí a conclusão do texto, que enquanto a doutrina materialista, que não acredita na vida futura, num futuro de felicidade para aqueles que vivem na prática do bem aqui, elas induzem ao suicídio, o espiritismo o evita. Então, essas considerações para que os irmãos que estão nos acompanhando agora possam ter uma ideia do que é que nós estamos tratando já no terceiro programa hoje, tá ok? Ok, meu amigo. E essa passagem aí, meu querido Amadeu, em que ele fala da união das afeições, me lembrou com real carinho pelo desespero que um pai, está lá na Revista Espírita do nosso querido Kardec, em que um pai, se não me falha a memória, perde uma filha. E ele tem mais ou menos a ideia da vida após a vida. E ele se mata
justamente porque acha que em se matando, da dor, da perda que ele tem da criança, ele se matando, ele vai se reunir a ela no plano da vida após a vida. Quer dizer, ele tinha já uma ideia que existia, tanto que ele sabia, só, já que minha filha morreu e ela está lá, eu vou para lá. E ele evoca o espírito desse pai, e ele chega transtornado, ele está procurando, ele diz, olha, eu quero saber, minha filha, eu me matei, ela não está aqui, eu não estou encontrando, e eu quero. E ele tenta conversar e argumentar, e o cara nada. Depois ele pergunta a Luiz, e aí, meu irmão? Olha, só a misericórdia divina. Porque enquanto ele está ensanguecido de um possível amor, né? Está tão ensanguecido de um possível amor, que vai levar um bom tempo até que caia a ficha, né, daquele ato. Então, você vê desse ponto de vista da Revista Espírita, isso lá nos anos 60, mais ou menos, ainda do século XIX, a que ponto pode chegar a possibilidade daquilo que nós falávamos do suicídio indireto. Apesar de ele ter feito um suicídio direto, mas ele fez com a menção de encontrar o que realmente... Eu acho que é por isso que Kardec colocou aí os espíritos colocaram essa advertência. Mas, meu amigo Amadeu, para você responder, se eu comer muito chocolate do jeito que eu gosto, um chocolatezinho toda noite, eu me empampurrar de chocolate, me empampurrar daquelas coisas, de noite comer, tem um amigo meu que ele comia de noite assim, ele gostava de comer feijão, de noite para ir dormir. Isso pode provocar o chamado suicídio, e eu voltar antes do tempo determinado, porque pelos excessos, e a gente está falando materiais alimentares, nós podemos provocar o chamado auto-suicídio e voltar antes do tempo, e ficar igual ao nosso querido André Luiz, eu não sou, esses caras estão me chamando de suicídio, deve estar doido. É isso ou eu estou errado? Você está certíssimo, e você se lembrou exatamente de André Luiz, que é um dos principais exemplos que nós temos. E a espiritualidade, a literatura espírita, está eivada de informações nesse sentido. Qualquer coisa em excesso, independentemente de alimento, atitude, gesto, qualquer coisa em excesso que você faça, Tavares, nos leva a comprometimento físico e, por extensão, espiritual. Se você abusa da comida, com certeza, você está comprometendo o seu metabolismo, você está comprometendo a vida útil do seu corpo físico. E isso na verdade, crime diante da lei de Deus. Não podemos esquecer o seguinte, diz a espiritualidade, que aqui na Terra, muitas vezes, crimes horríveis que a gente comete e a justiça humana não considera nem falta, mas que lá no mundo espiritual é verdadeiramente terrível. E coisas que a gente aqui desconsidera, lá são crimes gravíssimos. Então, precisamos ter essa compreensão de que a atitude de atentar contra a própria vida, se utilizando desses artifícios da comida, dos prazeres e etc., nos compromete sobremaneira e que precisamos pensar 2 vezes antes de cometê-los, né? Porque, na verdade, é suicídio indireto, né? Nos diz a espiritualidade. Ok? Ok. Nós temos uma pergunta aqui, eu estou tentando ver como é que eu faço para colocar a pergunta grande, para não ficar lendo. Estou tentando entrar aqui pelo... Mas enquanto você está procurando aí, Tavares, enquanto você está procurando aí, eu vou me ater àquela sua referência que você fez anteriormente, do pai e da filha. Observe-se bem, meus irmãos que estão nos acompanhando, nós vivemos num mundo de vibrações, nós vivemos em sintonias com o plano espiritual, mas nós vivemos num plano de vibrações. Então, as minhas vibrações podem perfeitamente serem diferentes das vibrações de quem está ao meu lado. E como nós temos uma visão limitada à nossa terceira dimensão, a gente só vê aquilo que está ao nosso derredor, na nossa percepção, nas vibrações que nós estamos. Aí a gente gosta de fazer uma comparação. Vamos imaginar, você esteja sintonizado, vamos supor,
numa frequência de 850, então tudo que estiver na faixa de 850 eu posso ver, perceber, sentir. Mas se eu passar para 851, 849, sai da minha percepção e aí cai perfeitamente naquilo que você se referiu. A filha estava num padrão vibratório, o pai estava em outro, consequentemente desencontrados no mesmo lugar, mas não se veem, não se sentem, não se percebem, porque estão em situações diferenciadas. É importante a gente ter essa compreensão. Isso para quem atenta contra a própria vida, pensando em encontrar do outro lado seus entes queridos, etc., é pura ilusão. Não vai encontrar coisa nenhuma, vai se deparar com o sofrimento dos gestos provocados pelo gesto translocado. Ok? Ok, seu Amadeu. Eu consegui agora colocar aqui pelo Face. Aí fica mais fácil, que aí no Face, pronto. Pronto, diz aqui. Débora de Currais, não, lê aí. Sim. Estação da Luz, não está dizendo aqui quem é. Ah, não, está Débora de Currais Lá Novos. embaixo. Faço algo que tenho a sensação de já ter feito, ou acontecem coisas que tenho a impressão de já ter acontecido antes. E quando dou por mim, me lembro que já tinha sonhado com aquilo, porque isso acontece. O que significa? Débora de Currais Novos. Bom dia, Débora. Paz e luz com Jesus, que Deus a abençoe e proteja. Veja bem, Débora, vamos começar lá pelo sonho. Quando a gente dorme e o corpo entra em repouso para recuperar as energias gastas durante nossas atividades do dia, o espírito se afasta do corpo e vai viver as experiências com a liberdade quase total de um espírito liberto do corpo físico. Porque ele fica ligado ao corpo apenas pelo cordão, o tal cordão prateado, aquele fio que liga o perispírito ao corpo físico. Então, é perfeitamente compreensível que as ocorrências que se deem com você durante o repouso do corpo, em estágio de desdobramento do sono, tudo aquilo que acontece, se lhe for permitido, você memoriza, fica na sua memória, no seu subconsciente. Quando você acorda e vê a semelhança, você lembra do que você passou, porque está lá na sua memória. Muitas coisas que nos acontecem nos nossos sonhos nos permitem lembrar. Outras, quando você acorda, já tenta lembrar e você não tem mais o fio da meada, como se diria. Você se perde. Portanto, vai depender da utilidade que aquilo tenha para o seu crescimento. Porque tudo isso tem uma razão de ser. O nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. Agora, se a espiritualidade entende que aquilo que você está recebendo não vai lhe ser útil, eles deixam lá no esquecimento, vai cair lá nas suas memórias. Mas se você for utilizar aquilo e tiver utilidade, eles deixam que aflore nos momentos necessários para que você reflita, e aí a lembrança de que você já passou por aquilo, e é real, você passou realmente. Em situações diferentes, você passou por aquilo, está lembrando o que você já viveu. É como se fosse o tal do déjà vu. Você lembra do que fez para fazer as correções lá naquele divisor d'água, naquele momento que você precisa tomar decisões, você lembra do que fez, aí você sabe qual o caminho a ser seguido. É raríssimo que isso aconteça, porque não lhe diz, olha, a partir de agora você vai ter que pegar aqui à direita, esquece o caminho à esquerda. Não. É decisão pessoal, você vai ter que agir com a sua própria consciência, com o seu livre-arbítrio. Mas a finalidade de tudo isso, tem um objetivo em tudo isso, nos fazer crescer, nos proporcionar oportunidade de crescimento. Ok? Não é nenhum fenômeno extraordinário que você está vivendo por lembrar de sonhos que você teve, que você já passou por aquela experiência. Você pode ter passado durante o sono, ou pode ter passado em outras encarnações, em outras experiências, ou até nas famosas emancipações da alma, onde você sai do corpo e vai realizar tarefas, e aí quando você se depara com situações semelhantes, você lembra o que já viveu. Isso é perfeitamente normal.
Muito bem, nós temos aqui Maria José Viana, ela manda mais do que um agradecimento. Obrigado, senhor Tavares, Estação da Luz, pelo conselho que o senhor Amadeu esclareceu. Fiz da forma que ele falou e as cobras foram embora, graças a meu bom Deus. Aquela segunda-feira falou que tem umas cobras que ela viu e tudo mais. Inclusive, Maria, a nossa irmã lá de Poitiers, Livramento, diz que a cobra que você pensa que era uma cobra dourada, e ela viu de uma outra maneira, inclusive, que é uma coisa interessante, muito boa. É que a gente sempre bota na cabeça que cobra é coisa, né? Mas se desapareceu e você está feliz, não é isso, Amadeu? É isso que importa, né? Exatamente. Veja bem, eu particularmente, como eu disse da vez anterior, eu tenho uma verdadeira ojeriza cobra, né? Agora à noite mesmo, agora de madrugada, por volta de 3 horas da manhã mais ou menos, eu tive que a gente chama de pesadelo. Eu tive um sonho que terminou com uma cobra, a cobra tentando sair de um buraco, e aí eu ficava desesperado, meu neto estava muito próximo, era uma cobra grande, né, pela cabeça assim, a cabeça, o tamanho da cabeça de um cachorro, né, eu fiquei apavorado, né, e acordei sobressaltado e tive dificuldade para dormir depois. Eu precisei ler um pouco, eu aproveitei para fazer umas leituras, aí entrei numa outra sintonia, saí e consegui dormir. Eu tenho ojeriza à cobra. Mas não significa que você, vendo cobra ou sonhando com cobra, seja coisa negativa. É porque criaram uns ledores da destinação da gente, pessoas que leem as mãos e que têm definições para os sonhos, essas coisas, pura ilusão. Não existe. A definição do sonho é que, quando você se emancipa do corpo, você tem uma vida, vive experiências que você tem quando você está desencarnado. Essa é a realidade. O que significa? Ninguém pode saber, porque está lá nos desígnios de Deus. E aquilo tem um objetivo que muitas vezes você não sabe o que é. O que geralmente acontece, como eu disse à nossa irmã, é que muitas vezes espíritos inferiores, querendo nos perturbar, aproveitam as nossas fragilidades e aí geram situações que nos causam verdadeiros terror. E esse terror nos fragiliza, e essa fragilidade leva, muitas vezes, à interferência dos irmãos. E aí, o que é que você precisa fazer? Saiu daquela situação, ou seja, despertou daquela situação, entre em prece, ora para seu guia espiritual, pede a espiritualidade que tira aquelas vibrações, aquelas energias negativas que você se impregnou, que assista aqueles irmãos que estão precisando de socorro, porque muitas vezes é importante a gente ver, eu acho, Tavares, que a gente precisa fazer ou programas sobre a questão da obsessão. É muito importante a gente perceber que muitos desses assédios que se dão, não é porque o espírito é simplesmente mau, que na verdade ninguém é mau, pode estar num estágio de felicidade. É porque muitas vezes aquele irmão encontra em você a oportunidade do socorro que eles precisam, e eles chegam a você com os recursos que têm, e muitas vezes chegam através dessas perturbações. Aí é necessário que você, com o discernimento que já adquiriu, que você se utilize do recurso da prece, que você busque assistência, que nos parece que foi o que aconteceu com a nossa irmã, e eu fico muito feliz, e graças a Deus por ela ter encontrado a solução para o seu problema. Portanto, eu acho que... E ela bota aí... Sim. E ela bota assim, verdade, porque a dourada, ela não me deu medo. Não, mas as outras sim. Gostei muito, obrigado. Né? Porque muitas vezes, se a Amadeu vai falar, mas eu queria me antecipar, o espírito protetor nosso tem que se vestir da mesma forma que a pessoa está. Então, tem que falar no mesmo padrão vibratório. Então, se o espírito, aquele que quer fazer mal, lembra de Moisés, quando ele foi encontrar com o faraó a primeira vez, que ele transformou o cajado dele em cobra, e o faraó disse, olha, isso aqui faz também. Aí foi o chefe lá dele, do cerimonial, também fez. Depois a cobra de Moisés, né, o cajado, comeu a cobra do faraó. Quer dizer, então você tem que falar a mesma linguagem, tá ali, né? E falar das mesmas possibilidades. Quando a gente for trabalhar obsessão, isso vai estar presente, não é isso, Amadeu? Sem dúvida, vamos esclarecer essas nuances que são desconhecidas de muita gente, que muitas vezes
a gente precisa conhecer para entender. Está chegando uma pergunta aqui, né? No sonambulismo, por que algumas pessoas lembram de suas ações e outras não? Vivi de Petrópolis. Veja bem, o sonambulismo, nós precisamos entender o que é o sonambulismo. O sonambulismo na verdade, é um transe mediúnico que ele pode se dar naturalmente, você educa esse recurso e você entra naquele padrão vibratório, naquele transe, no momento que você quer. Você consegue fazer isso. Há pessoas que são capazes de sentar, relaxar e entram num transe sonambúlico. Mas outros casos só se dão mediante a indução. As pessoas precisam ficar balançando um pêndulo lá na frente, precisa usar determinados recursos verbais para que a criatura saia do padrão vibratório que se encontra e entre naquela sintonia. O que acontece no sonambulismo? Veja bem, ele pode ser natural ou mediúnico. Se ele for natural, é o próprio espírito que está agindo, conduzindo o seu corpo, como se fosse um outro espírito num processo de psicofonia. Deu para entender, né? Se ele for natural, é o próprio espírito, o médio, porque quem é médio é o espírito, não é o corpo. O corpo é apenas um instrumento. E a gente costuma dizer, às vezes, erroneamente, o espírito de Tavares fez isso. Não. Tavares é o espírito. O corpo de Tavares fez isso, comandado pelo espírito Tavares. Então, quando a gente está num fenômeno sonambúlico, o espírito se utiliza do próprio corpo e age como se fosse um outro espírito, como se estivesse num fenômeno mediúnico. Quando o fenômeno sonambúlico é mediúnico, significa que, além do médium que está naquele transe, tem a parceria de um espírito que está auxiliando, está vivendo aquela experiência. Vamos lembrar lá do livro dos médiuns. Tem um doutor que fazia pesquisas, à época de Kardec, naturalmente, ele fazia pesquisas sobre os sonambúlicos. E tinha um jovem que ele entrava no transe e ele adquiria a visão profunda das coisas. Ele olhava para as pessoas e via os órgãos doentes. E aí ele dizia, olha, seu fígado está com isso, seu coração está assim e tal. Ele ia descrevendo o que estava vendo. Aí, em uma das vezes, ele começou a descrever os problemas de um paciente e o médico, sim, mas qual é o remédio? Eu não sei. Como não sabe? Isso não, porque quem diz o remédio é o médico. E o doutor não chegou ainda. Então, o que acontece? Ele via, mas quem dizia o remédio para aquela doença era o doutor que trabalhava com ele num fenômeno mediúnico. Uma coisa é sonambulismo mediúnico, outra coisa é sonambulismo natural. Ok? Eu acho que com essa explicação, nós vamos entender. Se você, porventura, entra num fenômeno sonambúlico, natural ou provocado, e lhe é permitido que você memorize o que você está vivendo ou parte daquilo, você, ao despertar, voltar ao estado de consciência, o estado de vigília, você vai lembrar você vai ter lampejo daquilo que você viveu, que está naquilo que nós conversamos anteriormente com relação às lembranças do sonho, tá ok? São diferentes o sonambulismo do sonho. Ok, Tavares? Amigo, se eu não disser ok, eu no mínimo vou dizer que no livro dos médiuns, no capítulo 14, o item 172, minha amiga, quem foi a pessoa que perguntou? Mas foi a menina de Currais Novos, né? Foi Vivi de Petrópolis, que perguntou sobre sonambulismo, né? Foi Vivi, então, peraí, tá certo, aqui. Então, Vivi, capítulo 14 do livro dos médiuns, o item 172 e seguintes, você pode ler até o 174, que aí tem um bocado de esclarecimentos sobre o tal do médium sonambúlico, ou a mediunidade, melhor dizendo, sonambúlica. Nós temos aqui aquela pergunta que eu tive que transferir para cá, para o Face, porque não dá para fazer aqui pelo WhatsApp, quando eu transfiro aqui para a rádio, não passa. E é uma pergunta grande. Sônia de Felipe Camarão.
Estou entrando em contato, pois não sei mais o que acontece. Tenho visões acordado, né? Compreendo línguas estranhas. Via apenas parte de um corpo de alguém caminhando lentamente para mim, com a sensação de estar em transe ou coisa assim. Também vejo coisas que acontecem no futuro e tenho sentimentos que sei que parecem pertencer a outra pessoa. Não sou espírita, tenho medo de ir a um centro espírita, não sei porquê, mas tenho medo, preciso de ajuda. O que podem dizer? Acho que tem mais coisa aqui, deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, seu Amadeu, que tem mais negócio aqui dela, no final da pergunta. Um momentinho só. Isso aí é pronto, deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, enroladinho, Tavares. Tenho medo, preciso de ajuda. O que pode dizer a mim? É possível fazer regressão de memória? Onde se pode fazer regressão de memória? Ok, Sônia de Felipe Camarão. Que as bênçãos e o amor de Jesus continuem lhe envolvendo, querida. Olha, a mediunidade, ela não é atributo dos espíritas. Ela é um atributo do espírito. E espírito todos nós somos. Uma coisa é você ser espírita, outra coisa é você ser espírita. Espírito todos nós somos. Independentemente de religião, você vem com recursos mediúnicos. E você é médium. Você é médium audiente, você é médium vidente, você é sensitiva. Querendo você ou não, isso é real. Ah, mas o que é que eu devo fazer? Aí é a outra conversa que nós vamos ter. Mas, a princípio, você é médium vidente e audiente e sensitiva. Você sente as influências dos irmãos espirituais, você percebe que aquilo que você está sentindo não são suas ideias, você vê os irmãos e você escuta os irmãos. Isso chama-se mediunidade de audiência, vidência e sensitivo. Você é sensitiva. O que é que devo fazer? Ora, minha querida, eu vou retroagir um pouquinho para a gente entender. Mediunidade não é diletantismo para ninguém, é compromisso. Diz a espiritualidade. São Luís explica isso, Emmanuel explica isso, André Luiz esclarece. Aliás, os benfeitores de André Luiz explicam e ele transcreve lá na sua obra de 16 volumes, no contexto geral. Ser médium é compromisso. Vamos imaginar que todos nós erramos, ainda continuamos errando. Nós retornamos ao mundo espiritual e ao nos depararmos na nossa prestação de contas lá, porque todos nós, como diz o irmão Bezerra de Menezes, depois que a gente passa pela recuperação das energias perdidas durante o desencarne, que ele chama durante o tupor da morte, nós recuperamos e somos levados à presença dos benfeitores para prestarmos conta do que nós fizemos. E aí é mostrar o que a gente fez de bem e o que a gente fez de mal. O que a gente fez de bem, a felicidade que nos envolve, é um verdadeiro céu, é um estágio da alma que a gente vive, felicidade plena. E o que a gente fez de mal, sofrimento, angústia, vergonha, desespero. E aí, como é que eu tenho que pagar isso? Porque Jesus disse que ninguém sai daqui sem pagar o último ceitil. Como é que eu vou pagar esse débito? Eu prejudiquei a tanta gente. Eu fiz uma série de coisas erradas, que agora eu tenho consciência que foram erradas, e eu preciso ressarcir aqueles irmãos que eu prejudiquei. Como é que eu vou fazer isso? Aí os irmãos espirituais, amoravelmente, naquela sintonia do amado Mestre Jesus, diz: meu filho ou minha filha, você pode voltar como médium. Mas o que é que eu vou fazer como médium? Vou utilizar esses recursos para servir a causa de Jesus, a causa do nosso Pai, ajudando a quem precisa com esse recurso. Vou fazer o bem a todos que aparecerem em minha frente e vou pagar meu débito àqueles que eu prejudiquei. Já que eu não posso pagar diretamente a eles, eu pago aos que eu prejudiquei, aos que aparecem em mim. E posso pagar direto também àqueles que eu prejudiquei. Aí você vem com recursos mediúnicos. Como fazer? Olha, minha querida,
Muita gente não vai à casa espírita com medo dos espíritos. Meu Deus, que coisa absurda. Nós somos espírito. Eu sou um espírito falando agora. A diferença é que eu estou usando uma indumentária física, um corpo. Mas qual é a diferença de eu entrar num processo, vamos imaginar, num processo de emancipação ou durante o sonho, eu me encontrar com você, nós conversarmos, eu sou o espírito, é o espírito que você tem medo. Ah, mas eu deixei o corpo aqui e vou conversar com você na condição de espírito. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter a consciência de que, na verdade, nós somos espíritos e que precisamos nos conscientizar disso. Ah, mas eu venho com recurso mediúnico, o que é que eu tenho que fazer? Você precisa encontrar uma casa... Deixa eu dar um jeitinho aqui. Deixa eu dar um jeitinho aqui no meu notebook, que o bicho deixou de chegar a corrente no bichinho aqui e ele parou. Então, o notebook vai fechar. Vou fechar ele. Então, o que acontece? Você precisa procurar uma casa espírita, uma casa kardecista. Por que eu digo kardecista? Nada contra os espiritualistas. É porque na casa espírita kardecista, por exemplo, na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ali na rua Rodrigues Alves, você vai estudar a doutrina e você vai educar a sua mediunidade. Você vai descobrir o que você tem e vai aprender como utilizar esses recursos. Esse é que é o grande diferencial. Ah, mas você pode ir também em uma casa espírita, onde as pessoas estudam e trabalham. Só que, particularmente, eu acho, como diz a espiritualidade, aquilo que você aprende em 6 meses no estudo da educação da mediunidade vai passar 4, 5 anos batendo com a cabeça para aprender com o sofrimento, com a dor na casa espírita. Eu digo que sofrimento e dor não é que a mediunidade causa esse sofrimento e dor. São as dificuldades que você vai passar para chegar àquele estágio de compreensão dos fenômenos que você está vivenciando. Então, você precisa ir na casa espírita. Primeiro, não se preocupe, você não está sendo objeto de assédio, você não está sendo obsidiada. Simplesmente aflorou a sua mediunidade. Você está tendo acesso ao mundo espiritual com os recursos que você possui e você vê o que está acontecendo do lado de lá. Você vê e ouve e sente espíritos próximos de você. Não é coisa absurda, minha querida. Isso é um dom que Deus lhe deu para que você possa colocar a serviço dos necessitados. Então, procura uma casa espírita séria, diga o que é que você está sentindo, e aí os irmãos vão lhe orientar. Depois, fora do programa, se a senhora quiser, a gente pode sugerir algumas casas onde a senhora pode fazer esse estudo, educar a sua mediunidade e trabalhar na causa de Jesus, porque todos nós somos devedores e uma forma de pagarmos os nossos débitos é trabalhando na causa de Jesus, fazendo bem. Ok? Espero poder ter ajudado. Dona Sônia, completando, Dona Sônia, completando isso que a Amadeu falou, eu estava lendo aqui, quase a sua carta, né? E você repete diversas vezes a palavra medo. O medo é o maior combustível para que esses fenômenos continuem ocorrendo. Então, é lógico que não é fácil a gente dizer assim, olha, não tenha medo, mas evite. A gente só pode evitar o medo com conhecimento. Então, quanto mais medo, mais energias você vai possibilitar essas coisas que você está ocorrendo, que a Amadeu falou que é normal, é corriqueiro, porque a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo, certo? Então, não se preocupe. Deu certo aí, seu Amadeu? Tudo certo, mas peraí que eu estou ajeitando aqui. O seu Amadeu está ali meio enganchado com o controle lá dele. Enquanto isso, a gente vai dando aqui um bom dia para o nosso irmão Décio, lá de São Paulo, nosso irmão Wilson, de Pernambuco, Wilson José da Hora, Maria José Viana, e também a Francisca Vicente, também manda aí um abraço para o seu Amadeu.
Obrigado, meu irmão. Então, Pode até- continuar, Tavares. Não, exatamente, era A isso, era só tomada uma aqui parece que questão não do ficou bem e medo. o Não computador ter... saiu da sintonia. Mas vamos começar com Jesus. Vamos lá, mas é a Francisca questão do Vicente, um medo. Lá abraço, minha pra... querida. Beijo no coração e um cheiro aí no nosso Léo. Então, é o medo. Não tenha medo. A gente não tem medo tendo conhecimento. Aí, né? Toda vida que tiver isso, apele para a prece. Essa mesmo sendo espírita, só deve ter alguma qualificação religiosa. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Salve Rainha, creio em Deus Pai, certo? Então, isso são mecanismos que com certeza podem ajudar. Chegou aqui mais duas perguntas, vai dar, não sei se vai dar para fazer as duas, mas a do Sérgio, é o Carl Sérgio de Pium. Recebi em uma carta espírita no centro, deve ser aquelas cartas que ele não fala qual é o centro, pode ser até o nosso Fabiano. O seguinte conselho é de não desprezar a opinião dos chamados meus inimigos. O que quer dizer isso? Não despreze a opinião dos seus inimigos. Veja bem, Divaldo Pereira Franco, quem é que faz essa pergunta, Tavares? É o Sérgio de Pium. Ah, Sérgio, lá de Pium. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Sérgio, Divaldo Pereira Franco, ele tem um apreço muito grande pelos obsessores. Pode parecer até uma aberração, mas, rapaz, o obsessor, aquele cara que leva o outro à destruição, leva à loucura, suicídio, prejudica, faz e acontece, e aí Divaldo esclarece por quê. Porque, na verdade, o obsessor ele exerce uma influência muito grande em nós para a correção dos nossos erros e dos nossos defeitos. Porque os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, com o seu amor, com a sua brandura, sua doçura, com o tratamento amorável que eles dedicam a gente, eles tratam com certa, com justeza, mas amoravelmente. Eles nos tratam com respeito, e eles nos dizem muitas coisas, e a gente, mas é meu benfeitor, tal, e deixa passar. Mas os nossos inimigos, eles dizem na nossa telha o que realmente nós somos, o que estamos fazendo. São eles grandes instrumentos para as nossas correções, porque eles não têm meias palavras, eles dizem direto. Então, você não deve desprezar o que dizem os nossos perseguidores, porque eles estão realmente fazendo uma radiografia das nossas experiências, do que está acontecendo conosco. É o momento que você deve parar e refletir onde é que você deve se corrigir, porque se ele está dizendo é porque está acontecendo. Então, é muito importante você prestar atenção no que dizem esses irmãos, e eles não têm, como dizia minha avó, não tem papa na língua, eles dizem diretamente. E é importante a gente compreender que não somos santos. Muita gente acha que o simples fato de entrar numa religião, qualquer que seja ela, e seguir determinados preceitos materiais, já é o suficiente para ganhar o reino dos céus. Já está salvo, já vai virar um mensageiro divino direto, vai direto para o paraíso. Não é por aí, minha gente. Não é por aí. As oportunidades que nos são dadas chegam das mais variadas formas. Tanto chegam através dos benfeitores que nos orientam e protegem, como chegam também através dos que nos perseguem, falando as verdades que muitas vezes a gente fica chateado e não quer ouvir, mas são reais. É importante a gente ter essa consciência. Ok, Sérgio? Meu amigo, se não fosse eles, a gente não sairia do lodaçal em que muitas vezes nos envolvemos, porque são eles que voltam a nos cobrar. A gente vai à casa espírita, aos templos evangélicos, às igrejas católicas, enfim, procuramos essas possibilidades da deidade, na maioria das vezes por causa da irmandô. E a irmandô é justamente esse nosso irmão que chega, né, sem pedir muitas vezes licença, e vai adentrando, e vai mexendo, vai nos lembrando, fazendo com que a nossa consciência possa começar a trabalhar para reverter esse quadro. Então,
Foi muito bom esse conselho. Creio que também, se não me falha a velha memória, isso está lá na pergunta do... Até que o Clóvis, só quer chamar o cara de Clóvis. Cosme ontem conversou, que é a questão 919. Se não me engano, tem uma das partes lá do nosso querido Augustinho. Mas aqui a última pergunta, basicamente, do dia de hoje, é bem diferente. Gostaria de obter uma orientação sobre a evangelização infantil, livros, materiais, instruções, conselhos, quais os caminhos. A nossa Cristina aqui, sempre falando com a gente, a nossa Cristina aqui, de Candelária. Bom dia, Cristina. Paz e luz com Jesus. Que Deus te abençoe, minha querida. Veja bem, minha querida, se você quer ter acesso ao material da evangelização infantil, você pode ir lá no site da FEB, e aí lá você vai encontrar todo esse elenco de materiais para você saber quais são os módulos pela idade, pelo nível das crianças, onde é que elas vão se encaixando. Mas se você quer evangelizar crianças, aí pertinho de você tem a Associação Espírita da Candelária. Da Candelária, aí fica aí em frente, naquela pracinha ali em frente à Assembleia de Deus, ali tem, parece que a Associação dos Moradores, tem o Centro Espírita, tem a Assembleia de Deus, é um núcleo ali administrativo. E ali o pessoal tem todo esse material, tem evangelização, tem o estudo sistematizado, o estudo mediúnico. Ali você vai encontrar tudo que você precisa em termos de informações para a evangelização das crianças. Agora, como disse, se você quiser saber quais os materiais para evangelizar crianças, aí você vai lá no site da FEB, é fácil, é só você entrar na FEB, feb.com.br, e aí vai aparecer o site, você pede, bota lá, pesquisa material para evangelização infanto-juvenil e infantil, e aí vai aparecer todo aquele material, tá ok? E uma outra coisa também, eu não sei se a Cristina ela está perguntando para algum filho dela, para alguém, ou para ela se tornar evangelizadora, porque normalmente sempre é o lado feminino que trabalha mais essa parte. Mas nós temos também hoje, inclusive, é entrevistado nosso, segunda-feira, o Alain Michel, que pegou a Turma da Mônica do Maurício e transformou a Turma da Mônica em aquilo que a Turma da Mônica faz a nível espiritual, né? Historinhas envolvendo espíritos. Então, é bem interessante. E já está sendo seguido por outros desenhistas famosos, certo? Que estão pegando os desenhos e mandando ali mensagens a nível espírita e espiritualista também. Mas a internet está cheia de boas possibilidades em relação à evangelização infantil. Mas o mais importante é aí pertinho de você, na associação, na Federação Espírita, ou no próprio site da Federação Espírita Brasileira, ou do Paraná, Fé Paraná também, Federação Espírita do Paraná, Fé Paraná, também tem um material muito riquíssimo, certo? Então, não falta recursos, mas a melhor oferta que nós podemos fazer para nossas crianças é colocar o Norte de Jesus através da evangelização infantil. Seu Amadeu, não temos mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui se no Face tem mais alguma coisa, não. Só os agradecimentos normais. Deixa eu fazer uma pergunta que eu ia fazer ontem para o Cosme e terminei não fazendo. Você tem, eu acompanhei Cosme na quarta-feira aqui pelo Irmão do Caminho, Duda. Eu fiz a pergunta, mas não foi. Quando eu fiz já estava encerrado. E ontem que eu estava com ele, mas eram tantas perguntas chegando que eu terminei me esquecendo. Me lembrei quando eu fechei o programa, fechei tudo, é que eu me lembrei. E ele está batendo muito nessa tecla. E é uma tecla que também que eu estou batendo bastante, porque é algo que eu já venho há algum tempo vendo essas possibilidades. É a chamada evocação direta. Nós temos um estudo com ele, com ele não, eu faço um estudo com ele no sábado à tarde, com Cosme, e a chamada, seu Amadeu, a evocação direta que a gente não faz mais. E Kardec era craque nisso. Tanto que eu lhe falei agora,
do que ele viu no jornal, que um pai se matou por causa de uma filha. Ele foi lá e evocou o espírito do pai para a experiência. Então, tem duas coisas que o espiritismo a nível de Brasil, e a gente pode dizer assim, a nível de mundo, não faz mais. É experiências e a chamada evocação direta. A que se deve isso? É a nossa preguiça ou a gente já sabe, acha que já sabe de tudo, já está tudo pronto e não precisa mais fazer nada? É preguiça ou é preguiça ao dobro? Tavares, eu acho que são as duas coisas juntas, né? Porque se você der uma olhadinha, por exemplo, na revista Espíritas, você vai descobrir que todo aquele trabalho foi feito quase que praticamente em cima de evocações. Porque naquela época se vivia a experiência do espiritismo experimental, ou seja, das reuniões experimentais. Que eu saiba, onde você vai encontrar essas evocações é aqui na Federação, nos domingos pela manhã, no estudo da educação da mediunidade, lá na parte, no núcleo experimental, você faz evocações. A evocação é muitíssimo importante. Porque, de repente, eu acho que houve assim, uma espécie de desvio da atribuição da reunião mediúnica. Em vez do pessoal evocar os irmãos para saber o que está acontecendo e como orientá-lo, como ajudá-los, as pessoas ficam mais preocupadas com a cura, com assistência, etc., porque, inclusive, nós vivemos um período muito difícil agora, nos últimos anos, com relação ao assédio espiritual, com relação às obsessões, se tornou uma verdadeira pandemia, e acho que, por isso, saiu de foco a questão das evocações. Mas a evocação, inclusive no processo obsessivo, ela é necessária. Agora, você não pode ficar fazendo evocações para tratar de trivialidade. Você tem que ter um objetivo. Essa evocação deve estar pautada na caridade, no amor, no objetivo que você quer atingir para assistir ou encarnado, ou encarnados, ou desencarnados. Você tem que ter um direcionamento, porque é aquele negócio. Se você chamar o espírito vem, inclusive, encarnado, né? Inclusive encarnado. Mas se você não chamar, vem aqueles que estão na programação das espiritualidades. Se você não disser o que você quer, a espiritualidade faz o planejamento lá e segue com o seu planejamento. É preciso que você crie, lá no estudo da educação da mediunidade, você vai ter, por exemplo, a parte das evocações, está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Se eu não estou enganado, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, evocações. E ali você vai ver a importância de você fazer evocações. Eu já, naquelas nossas práticas mediúnicas, em dados momentos, a gente fazia evocações e vivemos experiências muito ricas, Tavares. Eu vou lhe contar uma. Nós tínhamos uma atividade mediúnica e numa semana, inclusive quem estava conosco era Nília Mericiano na época, nós estávamos comandando, acho que era nas quintas-feiras ou nas terças, lá no Bezerra de Menezes, Associação Espírita Bezerra de Menezes, a La Rua dos Tororós, e aí nós, numa semana, avisamos que na semana seguinte íamos fazer 4 evocações, 2 encarnados e 2 desencarnados. E na semana seguinte fizemos as evocações. Convocamos 2 desencarnados e 2 encarnados. Os desencarnados, eu chamei o irmão Jonas, que foi o fundador do Humberto de Campos, estava vendo um problema lá de José Fernandes, né, que era o presidente da casa, estava vendo lá umas coisas meio destrambelhadas, e nós chamamos o irmão Jonas, e ele nos trouxe as orientações sobre os procedimentos, e chamamos também o irmão Cecílio, João Cecílio, que tinha sido presidente da casa, do Bezerra de Menezes, e aí nós tivemos também as informações que queríamos através deles. E aí chamamos 2 médiuns. Dona Ana, o espírito superior que você diz, ela estava em casa, naquele dia ela não estava lá, e aí eu evoquei Dona Ana. Eu não tenho vidência, mas os videntes viram Dona Ana perambulando lá pela sala. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei, Ana, você tem alguma lembrança de alguma coisa? Eu tive um pressentimento que eu estive lá na sala, e realmente foi. Agora, um fenômeno extraordinário, você lembra daquela nossa irmã que perdeu a visão, a diabética que perdeu a visão, que eram 2 irmãs, você lembra delas? Elaine e Eliane. Elaine, exatamente. Evocamos Elaine.
E Elaine veio, deu uma psicofonia, e o mais importante é que quando ela começou a psicofonar, ela cumprimentou todos os que estavam na casa, nominalmente se dirigindo a eles. Ou seja, na condição espiritual, através do recurso que a médium ofereceu, ela adquiriu a visão, cumprimentou todos nominalmente na sala. Uma coisa fantástica, uma experiência riquíssima. Ela adquiriu a visão. No corpo físico, ela perdeu a visão, mas como espírito, ela tinha a visão dela. E aí, conversamos com ela, ela cumprimentou todo mundo, falamos, conversamos lá uma porção de coisas, mas aí nos ficou essa grande lição, ela cega e adquiriu visão quando da psicofonia que deu através da médium. Então, a gente percebe a importância que tem as evocações. Deve acontecer evocações. Agora, é necessário que a gente trace um programa para saber no que é que nós vamos falar, o que é que nós vamos perguntar, quem nós vamos perguntar e etc. Eu acho que deve haver as evocações. Mas você tem razão. Eu acho que é uma preguiça dupla, um desvio de funções na reunião mediúnica, ok? Muito bem. O senhor só errou por 2, porque é o 25 e não o 23, o capítulo das evocações. É o Livro dos Médiuns, capítulo 25, exatamente. Então, o que é que ocorre? Elaine, ela começou estudando conosco. Me lembro que foi numa quinta-feira, devia ter uns 80 alunos lá em cima. Eu fiquei agoniado. Na quinta não, na segunda, eu fiquei agoniado. Foi quando nós criamos a quinta-feira. Eu digo, vixe, matando. Aquele primeiro andar, ele ficou uma bola só. Eu digo, não vai dar certo, vamos ter que transferir. E realmente, aí foi Elaine, foi Niverton, foi Conceição, uma série de trabalhadores que hoje, inclusive, estão até lá, acho que até a Viana também, a Maria Viana, se não me falha a memória. Perfeito. E foi aquele grupo menor na quinta-feira, e eu era coordenador, e eu comecei a falar. E eu não sei se foi Conceição ou Niverton, disse assim, Tavares, ela não vê, porque ela era tão assim que eu não percebi que ela era cega, vamos dizer, das vistas, né? Porque eu falava, está vendo isso aqui? Aí mostrava, não tinha PowerPoint, mas falava. Aí alguém disse, olha, ela não vê, então você tem que fazer do outro jeito. Foi que eu me toquei, né? Mas Elaine e Eliane, duas grandes médias, duas grandes estudantes e trabalhadoras, e tem disso aí. Meu amigo, então pronto. É isso aí. Próxima segunda-feira. Vamos falar de obsessão? Bom, vamos falar de obsessão na próxima quarta-feira. Na próxima segunda-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, aí que deve ter ficado muitas dúvidas. Ainda tinha aqui umas questões relacionadas ao Livro dos Espíritos, informações de Humberto de Campos, de Manuel Flamengo de Miranda, na psicografia de Chico Xavier e de Divaldo, eles falando sobre fenômenos que ocorreram com eles, e contato com irmãos espirituais, descrevendo os sofrimentos, etc. Mas a gente pode deixar para depois. Se alguém tiver interesse, a gente pode botar esse tema, né? Vamos fazer o seguinte, a gente faz no ar. Segunda-feira a gente volta de novo com esse assunto, faz próxima semana, e daqui a 15 dias a gente começa. Já que você tem esse material farto aí do Chico e do Divaldo, eu acho muito interessante, né? Então, a gente pode continuar pelo menos na segunda-feira, e a partir da sexta a gente começa com os chamados processos obsessivos. Está combinado. Está combinado. Meu amigo, faça a prece de encerramento para a gente pegar a xepa daqui a pouco. Tudo bem. Tavares, eu acho que nós estamos vivendo esse momento de saída da pandemia, e isso nos preocupa a todos. Eu acho que nada mais justo do que a gente fazer uma prece decorada, mas corrente forte. Eu lembro de corrente forte, no bom sentido, claro, né? Mas eu lembro que quando a gente fazia aquelas higienizações lá no Bezerra de Menezes, e aí muitas vezes ocorriam manifestações turbulentas, o clima ficava difícil, aí imediatamente o irmão Bezerra me dizia, meu filho, faça a prece de Cáritas, né? E aí ele fazia a prece de Cáritas, quando terminava, estava um silêncio total no ambiente. Então, nós vamos fazer a prece de Cáritas. Amadeu, um momentinho só. Eu não sei se você lembra, a gente estava naquela batalha da construção lá do Bezerra de Menezes, atrás de recursos para terminar a obra, e quando a gente pensava que terminava, estava terminando, apareciam uns negócios lá na cozinha, eu me lembro um negócio lá na cozinha que teve que ser refeito, aquelas coisas todas.
E chegou uma senhora, não sei se você lembra, dizendo, teve uma ideia fantástica. E a ideia dela era vender refrigerante pelo Carnatal. Eu não sei se você lembra dessa senhora que chegou lá na sala da diretoria. E disse, olha, tem uma ideia aqui, eu consegui, vai vender refrigerante. Aí você disse assim, mas minha senhora, vai vender assim naquele ambiente? Não, mas sai daqui, faz uma prece bem forte. Aí você botou assim a mão na cabeça, mas minha senhora, acho que tem prece. Fazer uma prece bem forte que protege, né? Mas aí a gente conseguiu arrefecer a ideia da amiga, ela destinou a coisa para outras possibilidades, mas aquele negócio da prece bem forte que ela falou, não esqueci nunca mais. Pois é, essa prece forte que o irmão Bezerra mandava fazer era a prece de Cáritas. E é justamente pedindo a espiritualidade amiga que nesses instantes, enquanto estivermos em prece, gerando energias amoráveis, que os benfeitores de Jesus possam envolver a todos nós espalhados por esses Brasis afora, que possam direcionar essas vibrações aos nossos irmãos necessitados, nos leitos de dor, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, nos umbrais, nas marquises onde há choros e rangeiros de dentes, que o amor de Deus, nosso Pai, manifestado através dos ensinamentos e vivência do Mestre amado Jesus, possam encontrar a todos os nós necessitados do corpo e da alma. E a prece de Cáritas diz o seguinte: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ou poder, ou bondade, ou beleza, ou perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Jesus amado, mestre, irmão e amigo, dignai-vos receber as nossas rogativas com toda a humildade que nos seja possível, reconhecendo o teu amor para com todos nós e a grandeza de Deus nosso Pai, que possa transmutar essas energias amoráveis em benefício dos necessitários no plano físico e no plano espiritual. E como dissemos antes, com a anuência de Deus nosso Pai, nos permite concluirmos os nossos trabalhos nesta manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, programa nos domínios da mediunidade, com muita paz e harmonia em nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Mestre amado Jesus, obrigado, queridos irmãos espirituais, por tudo que nos proporcionado nesta manhã. Que assim seja. Bom dia, Brasil!